Como funciona um pirômetro? Como ele mede a temperatura? Ele pode me fazer mal? E o que isso tem a ver com a astronomia? Essas e outras perguntas vão ser respondidas nesse vídeo agora. Eu sou o Rubinho, astrofísico. Se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um aparelho que comumente está sendo usado por aí, o famoso pirômetro. Que nominho, hein? Eu tô falando daquele termômetro de laser que o pessoal aqui da minha área chama de termômetro de testa. E sim, o método que esse termômetro usa para medir a sua temperatura é muito parecido com o que a gente faz na astronomia. Afinal, a gente está sempre medindo temperaturas à distância. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo que eu comentei sobre como mede a temperatura de uma estrela e como se obtém dados fundamentais dos astros. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você se você quiser saber mais, mas lembre-se, aperte com o botão Ctrl apertado, assim vai abrir outra janela e não vai perturbar essa janelinha aqui. Você vai continuar me assistindo feliz e contente. Tá, e o que eu quero fazer no vídeo hoje? Eu vou explicar o funcionamento desse aparelho. É complicado? É, mas muito divertido. Eu vou deixar de uma maneira muito simples para você. E aí você não vai ficar divagando por aí que esse aparelho pode fazer mal para alguém, beleza? Bora lá. Vamos começar falando sobre corpo negro. O conceito de corpo negro é bem simples. Imagina um corpo que toda a radiação que ele recebe, ele não reflete. Ou seja, por conta disso, ele seria um corpo negro. Porém, mesmo não refletindo radiação, esse corpo vai emitir radiação. Ele vai emitir radiação térmica. Essa quantidade de emissão dele não depende do material que é feito do corpo, e sim da temperatura. Ou seja, da emissão. E a parte legal é que essa emissão tem um pico em um determinado comprimento de onda. Não entendeu? Vamos explicar com calma. Vamos fazer um gráfico para ficar mais clara essa situação. Imagina que no eixo X vamos colocar os comprimentos de onda, enquanto no eixo Y vamos colocar a intensidade da radiação emitida. Se examinarmos esse comprimento de onda e resolvermos fazer esse gráfico, vamos estar quantizando a quantidade de emissão em cada comprimento de onda que esse corpo faz. E a gente vai notar um pico, porque significa que esse corpo está emitindo mais em um determinado comprimento de onda do que o outro. E esse pico, como eu disse antes, vai depender da temperatura do corpo negro. Ou seja, não importa que o corpo negro é feito de bronze, ferro, madeira, ele vai emitir o pico dependendo da temperatura dele. Se ele tiver a mesma temperatura, esse gráfico do corpo negro vai ser igual para todos os materiais. Com o tempo, os astrônomos anotaram todos os picos e criaram um catálogo legal. Então fica fácil você medir um corpo negro, encontrar o pico e determinar a temperatura que ele estava, achando apenas o seu pico. Deu para entender? Claro que não existe um corpo negro real na natureza, mas a gente pode aproximar vários objetos a ele e vai chegar a uma estimativa razoável da temperatura. Ou seja, a gente vai medir a temperatura medindo a radiação que aquele corpo emite. É exatamente isso que o termômetro faz. Deixa eu abrir um parênteses importante aqui. Esse termômetro, as pessoas costumam chamar até de termômetro a laser, e ele tem um laserzinho que você vê, um ponto vermelho. Esse laserzinho não mede temperatura, ok? Ele só serve de mira, tanto que você pode desligar ele e continuar obtendo temperaturas por aí. O que mede temperatura é um sensor que está dentro do termômetro, e ele mede a radiação que o corpo está emitindo. Sim, porque o nosso corpo emite radiação. Você não acredita? Você já assistiu aqueles seriados que o pessoal faz coisas na forja, desafios sobre fogo? Quando ele começa a aquecer o ferro, parece que o ferro começa a emitir luz, ele fica brilhante. Por que a gente está vendo essa radiação que o ferro está emitindo? Eu já fiz vários vídeos aqui, o Pedro também fez outros vídeos explicando como a gente enxerga. Os nossos olhos são aparelhos preparados para captar um tipo de radiação específica. Imagine que tem todos os tipos de radiação do mundo e os nossos olhos detectam apenas uma pequena faixa. Os nossos olhos são como um aparelho de rádio e eles estão sintonizados em uma determinada estação. Essa estação, que é a área que nosso olho consegue detectar, nós chamamos de luz visível. Acontece que a radiação emitida pelo calor é a radiação na área do infravermelho, que fica próximo do vermelho, e portanto a gente não vê essa radiação, está fora do nosso espectro visível. Porém, quando o corpo fica muito quente, ele começa a emitir e começa a sair fora dessa área, chegando um pouquinho mais para o espectro visível, e aí a gente consegue ver. Seria muito legal se a gente pudesse enxergar outros tipos de radiação. Pensou? Você liga para alguém e vê a onda indo para o satélite, chegando na pessoa. Ia ser bom em usina nuclear, você ia ver a radiação saindo. O tipo de termômetro que você vê por aí, a gente chama de termômetro de radiação. Existem outros tipos de termômetro, mas a gente não quer abordar eles aqui nesse vídeo. O termômetro de radiação também tem vários tipos. Tem um que mede uma pequena área do infravermelho, tem outro que mede duas pequenas áreas do infravermelho e tem outro que mede uma grande área do infravermelho. O mais comum, que é o que você vê o pessoal usando em mercados, essas coisas, mede duas áreas do infravermelho. Mas por que medir duas áreas?
Ok, eu vou ter que abrir um outro parênteses, porque isso é muito legal para explicar o porquê que ele mede duas áreas. E aí vai um pequeno conceito matemático, tá? Eu vou ter que explicar, mas não dorme. A ideia é que se você obter um erro nas medições, você vai obter um erro nas duas medições, quando você fizer, porque elas são feitas ao mesmo tempo. E portanto a medição é feita dividindo uma medição pela outra. Ou seja, o erro vai ficar em cima, o erro vai ficar embaixo, erro dividido por erro dá 1, corta, não temos mais erro. Isso é uma técnica muito utilizada na astronomia. Às vezes a gente faz uma medição dupla, porque aí a gente corta os erros da medição. Imagina assim, tô observando a estrela, tem uma nuvem, tô observando a estrela, tem uma nuvem, nuvem dividido por nuvem, corta, tchau, nuvem. Parece bobo, mas funciona, é muito bom. E aí a gente tem, claro, a gente vai ter uma medição normalizada. Tá bom, mas voltando pro termômetro, ele pega e determina o pico da emissão de infravermelho que você está tendo. Se ele sabe o pico, o termômetro já está calibrado com um catálogo e aí ele determina a sua temperatura. Ah, esse cara tem um pico aí em tantos comprimentos, então deve ser uns 5.000 Kelvin essa bodega aí. O cara tá explodindo de calor. Simples, não? Ah, vai me dizer que não deu pra entender. Foi? Então eu tenho uma outra pergunta para você. Você já deu like no vídeo? E é basicamente isso que a astronomia faz para medir a temperatura das estrelas. Não é tão simples quanto apontar um termômetro, mas é quase lá. A gente tem grandes telescópios que podem enxergar uma grande faixa do espectro ou então o infravermelho, como é o caso do Spitzer ou o IRAS. Dá um pouco mais de trabalho, mas sim, conseguimos calcular a temperatura da estrela sem precisar pôr um termômetro lá, como eu já falei em outro vídeo. Resumão só para você sintetizar tudo que você aprendeu nesse vídeo. Os termômetros de testa ou laser ou pirômetros são termômetros que medem a sua temperatura comparando com o corpo negro. E você sabe que é um corpo negro. Com certeza já valeu uma inscrição no canal. Outra coisa é que quando eu vejo um vídeo em outro canal, que é um vídeo realmente bom, eu gosto de recomendá-lo aqui como complemento. Eu vou deixar um link aqui do vídeo do Iberê, do Manual do Mundo. Ele fez uma série de experimentos e mostrou como usa o pirômetro. Eu acredito que nossos vídeos se completam, já que eu falei um pouco mais da parte conceitual do termômetro. Então se você quiser ver ele brincando um pouco lá com câmera infravermelha, que ficou muito show, vai lá. Ok, agora você tá manjando tudo sobre o pirômetro. Já sabe que ele não emite radiação, na verdade é você que emite nele. E portanto ele não vai te fazer mal nenhum. Então você pode ficar sossegado quando apontarem para você. Só não esquece uma coisa muito importante. Dá like no vídeo, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Faz aquele comentário maroto para ajudar no engajamento. Os astrotubers precisam de você. Ah, e lembre-se que você pode ajudar o canal também se tornando membro dele, ou então comprando um de nossos itens astronômicos na parceria com a Vestiversa. Os links estão aqui embaixo em comentário fixado. Temos até uma eco bag que é muito bonitinha. Eu queria uma. E para saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.